Então, eu vou resumir mais ainda, vai. Então, 2023, né? 2023 começaram a falar do fenômeno UFO, né? Então, na verdade, eu creio que são armas de guerra. Popularizou. Como nunca se falou. Como nunca se falou. Eu já falei aqui extensivamente que isso eu pesquiso. E 2023 até 2030, que é a agenda, né? 7 anos. Sim, entendi. Né? Então, a Bíblia fala, Amós 3,7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Sim. Então, ele avisa sim. Claro, ele não vai dizer o dia, a hora, exatidão, isso ninguém sabe. Né? Mas a janela temporal a gente sabe. Até esse versículo que eles usam para falar, mas como é que você está botando data? Porque Deus falou que o dia, a hora, ninguém sabe. Mas Jesus continua falando, porém, os sinais aparecerão. Sim, os sinais, claro. Parece que a Bíblia termina ali, não termina, ele continua falando. Continua falando. Quando o céu está escuro, vai chover. Não é. Ó, se parar pra pensar, estatisticamente, não é... foi avisado 7 dias antes. Jesus colocou o código aí, né? 7 anos antes, né? Em 2023 começaram a falar, Agenda 2030, começaram a falar muito grande reset, começaram a falar mais e outras coisas. 7 anos antecedente, alguma coisa vai acontecer. Né? Me deu essa impressão. Fora os 120 anos que ele já estava construindo a arca, que era sinal de que vinha alguma coisa. Sim. E assim, ele pregou, obviamente. Ele, Enoque, pregou e o povo não deu a ouvido. E segundo os estudiosos, né, o mundo tinha entre 7 a 10 milhões de habitantes naquele período de tempo, né? Metade da população da grande São Paulo. Né? Pois é, e assim, 8 entraram na arca, isso corresponde a 0,0001%. Sabe, muito pouco, muito pouco, é o remanescente fiel. O exército de Gideão, 32 mil homens aparecem lá, 300, menos de 1%. Então, até na parábola das virgens a estatística é um pouquinho melhor, que é 50%, né? Porque metade entra. Já fica essa melhor. É melhor. As outras são horríveis, as outras são preocupantes. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas aí que tá, na Apocalipse capítulo 7 também fala que veio uma grande multidão, que ninguém podia contar, vestido com vestes brancas, né? Com palma nas mãos, né? Palma, planta, né? A palma. Planta, né? Representa a paz, né? E estavam diante do cordeiro, isso, a paz. Né? E aí um ancião perguntou, de onde veio tanta gente? Eles eram da grande tribulação. Então, na grande tribulação... Isso quer dizer o quê? Como vieram da grande? Que na grande tribulação o bicho vai pegar de tal maneira que você não vai ter para onde... Vai se converter. Claro, porque pela dor, não foi pela dor. Pela dor, porque eu vi, foi pelo amor, foi pela dor. Eu escutei isso, me falaram, eu não acreditei, dei as costas, fui deixado para trás. Aí só tem um caminho para ir. Ai, meu Deus. Até o ateu falei, meu Deus, na hora do aperto, né? Até com arrebatamento, se não colar o discurso da abdução alienígena, eles vão ver, cara, a Bíblia se cumpriu, né? Total. Eu fiquei para trás, mas a Bíblia cumpriu. E agora? Melhor eu colar com Deus aí. Interessante também, que eu gosto de pontuar isso, né, para quebrar paradigmas, a Bíblia descreve da onde veio essa galera. De todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, não fala que era o cristão, era o muçulmano, era o budista. Então, é o bom e o mal. Deus está vendo o coração. Ele vê o coração do bom samaritano, do publicano, que todo mundo odiava. Né? Mateus era publicano. Sim, claro. Né? Então, a Ruth era moabita, né? Então a Raabe está entre os heróis da fé. Está lá entre os heróis da fé, a prostituta. Era de... Então, a gente vê coisas... Era cananeia, né? De Jericó ali, né? Morava na... A gente fala hoje julgo desigual. José casou com uma egípcia. Sim. Né? Então... Zé Fanate, seu nome bonito, né? Zé Fanate, Pané, um negócio assim, né? Azenate. Você vê que Manassés e Efraim não eram 100% judeus ali. Não, sim. Meio egípcio, meio... Exato. Né? Mas você vê, mesmo ele estando ali no berço do satanismo, né? Que é alto poder do Egito, transformavam cajado em serpente, né? Então, esse é um poder grande, e Jambres ali, né? Então, ele não se corrompeu. Ele manteve a fé, manteve a linha. Acho isso muito bonito. Eu até falo que o José foi o primeiro sobrevivencialista, né? Porque Deus falou, virão 7 anos de prosperidade, 7 de escassez. Estoque alimentos. Aí ele estocou, né? Então, e o Faraó acreditou nele. Quer dizer, ele falou com muita convicção. Muita convicção. É assim... perdoou os irmãos, né? Mas é nosso dever perdoar. Mas a convivência é afinidade, é escolha. Né? Ele não chamou os irmãos para morar no palácio. Lógico. Né? Fica no melhor da terra aí e tal. Isso. Terra de Gósen lá, né? Então, aí a Páscoa tem essa data importante. Eu vejo o detalhe. 7. Né? Aí o que acontece? 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024, onde foi Páscoa, pelo calendário bíblico, que são 30 dias o mês, dá 150 dias.
Tá. Exatamente pelo calendário bíblico, que é 30 dias o mês. Né? Dá exatamente 150 dias. Aí Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim também vai ser minha volta. Exato. Né? Ele dá algumas pistas ali, meio codificadas. Né? Aí você olha lá, Noé, ok, Deus avisou 7 dias antes, vai cair as águas, 7 dias antes. Avisou 7 dias antes. Né? 2023 começaram a falar um monte de coisa, começaram a anunciar um monte de coisa acontecendo aí. Aí que ocorre, isso não dá para falar aqui. Então, E esses 150 dias corresponde ao quê? A arca ficou flutuando durante 150 dias, depois das chuvas, até atracar. Então esse ato é de 150 dias, bate exatamente com a 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024. Entendi. Então, assim como Jesus ele fala que haverão angústias como nunca houve, nem tampouco haverão de haver, eu creio, né, que o remanescente fiel vai receber uma unção, uma autoridade especial, recebeu, os merecedores na Páscoa. Né? Às vezes não senti nada, né, mas uma semente foi lançada. Se é merecedor, uma semente foi lançada. Porque Jesus ele fala dos trabalhadores da última hora. Verdade. Né? Então ele colocou outro código ali. Legal, né? sim. Então, quer dizer, você tem a mesma unção de Paulo, de Elias, de Eliseu, a mesma autoridade de Moisés, a mesma paga, está no final dos tempos. Sim. Isso é muito interessante, na 11ª hora. É por aí que a gente está, né? Tem muita gente falando, você acha que a gente já está na tribulação? Eu falo, acho que a gente ainda está no princípio das dores. Porque eu acho que a tribulação, me corrija se eu estiver errado, ela precisa do acordo de paz para começar a tribulação. Ou não? Assim, vai começar a ter treta, né? Precisa ter o caos para alguém trazer a paz primeiro. Entendi. Então, eu creio que aí o Trump voltando, né, ele vai favorecer tudo isso, toda essa questão. Os 7 anos, você acha qual sinal que marca o início desse relógio do final dos tempos, dos 7 anos? Antes do acordo de paz? O Trump vai vir, ele consegue um acordo de paz. Mas aí começa? Eu acho que já estamos começando agora, pelo seguinte... No 31 de março? Os 7 anos da tribulação? Que é o que acontece? 31 de março, Páscoa, data importante, deu 150 dias, tá? Que eles fizeram o ritual lá, tá? Com a anuência de Deus, claro, eles não podem libertar o demônio preso no poço, né? Se Deus não permitir. Só Deus que permite. A vontade permissiva de Deus. Permissiva de Deus, né? Porque há um propósito nisso. Então, claro, as lutas aumentaram. Você conversa com pessoas que procuram fazer o bem, né? E se tiver mais briga, mais ódio entre irmãos. É um paradoxo isso, né? Uma coisa que eu tenho percebido também, muita gente cansada, dificuldade de dormir. É isso aí. Você percebeu isso também? Sim. Eu tô desse grupo aí. Eu depois de dias que nunca tive dificuldade de dormir, cara. Cansaço. Sim, porque a nossa volta tem ondas, frequências, tem também a questão né? Wi-Fi, que você não escuta, né? Sim. Em hertz, né? Você não escuta, frequência baixa. E causa exatamente isso. Entendi. Mas essa apatia. Você está querendo dizer que isso já é da internet, da eletricidade, ou algumas máquinas novas que estão sendo usadas? Esse assunto é espinhoso, né? É espinhoso. É a soma de 2 elementos. Entendi. Né? Precisa ter 2 elementos concatenados para dar esse baque. Entendi. Né? E eu medi isso. Conseguiu? Tem um aplicativo que você põe no celular. Né? Se você visitar, por exemplo, isso tudo bem. Qualquer um que baixar o aplicativo lá vai ver, vai perceber. Vai lá em Curitiba, Museu do Olho. Né? Niemeyer, né? Então ele projetou Brasília. Brasília foi inspirada na cidade de Aquetaton, né? E então tá muita referência ao Egito, né? Centro geodésico do Brasil, muita coisa. Centro geodésico do Brasil, Palmas, cheio de ícones do Egito. Então tem muita coisa semelhante ali. Né? O próprio JK teve o mesmo período, levou o mesmo tempo de construção, 4 anos, e 17 anos depois morreu. Né? A mesma coisa aconteceu com a Aquetaton. Entendi. Né? E, então, uma coisa curiosa, era uma cidade Aquetaton. Ele fez foi um faraó, na verdade ele chamava Amenófis IV, e ele de repente teve um estalo assim, tão errado. Um monoteísmo, né? Aí ele mudou o nome dele para Akhenaton, né? Glória ao disco solar. E ele foi numa região do Egito, que ele fez a cidade de Aquetaton, né? E ele não é conhecido historicamente pelas conquistas, pela riqueza, mas ele é conhecido pela generosidade. Entendi. Então ele permitia que todo o povo prestasse culto, né, ao Deus Atom, ao único Deus, ao único Criador. Mais ou menos como os persas, né? Zoroastro. Sim, Zoroastriano. Era também um tal Deus, mais, né? o grande sábio, a tradução, né?
Então, às vezes muda o nome, quer dizer, Deus se apresenta para Moisés, Êxodo 3,14, né? Eu guardo que eu gosto de matemática, é o número pi. Né? Aí eu sou o Criador, eu sou eterno, eu sou todo-poderoso, né? Então não está nominando, sabe? O verbo. Então, eu sou. Então, assim, Deus está vendo o coração. Eu estava falando para ele. Deus viu o coração do bom samaritano, né? Viu o coração da mulher adúltera, foi pego em flagrante. Sim. E as leis mosaicas davam chancela para ela ser apedrejada. E ele protegeu ela. O próprio rei Dario, né, foi chamado de Messias, sem nem ser judeu. Então a gente vê muita coisa. Jesus, ele ensina, a mensagem é o amor. Ciro, perdão. Rei Ciro que liberou o povo do exílio babilônico. Exato. Então você inclusive eles chamam Trump de novo Ciro. E fizeram até uma moeda de homenagem a ele. Aí tem na moeda tem o Trump e o rei Ciro atrás, como se ele fosse um Messias não judaico. Aí o que acontece? A Ramadã, né? Eles pegam um líder dessa linha do Estado Islâmico, isso é público também, você acha na internet. Ele avisou Israel, falou, já que vocês atacaram a gente no mês sagrado para nós, quando entrar Nissan, a gente vai atacar vocês também. Isso. Então te preparem, vai ser o dia do terror para vocês.